Oi, gente! Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. E hoje eu trouxe um convidado aqui especialíssimo para falar de um tema que eu sempre falo lá no Instagram e que ainda é um tema meio difícil da gente entender, que é o tema inovação, como a pesquisa, como a ciência resulta em sustentabilidade. Hoje eu trouxe aqui o Breno. Tudo bem, Larissa? Que é super famoso lá no Instagram. Breno, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu espero que você consiga ilustrar o máximo possível o quanto a inovação é importante para a sustentabilidade. Poxa, obrigado. Para mim é uma grande honra. Acho que é um movimento importante da gente estar se posicionando e falando com mais e mais pessoas. E eu gosto muito das oportunidades de estar diversificando as mídias. Então, você fala também com um ambiente mais corporativo. Eu falo com um público final muito importante que vai ser ali decisório em uma série de outras características que a gente vai ter, né, num futuro muito próximo. E então, eu acho que a gente está ali com públicos complementares e para mim é sempre uma oportunidade incrível estar falando com mais pessoas e abrangendo outras esferas. Prazer é todo nosso de ter você aqui para bater esse papo. Bom, eu sempre começo pedindo para o convidado se apresentar, contar a sua história de sustentabilidade e como que essa história se cruzou, né? Em que momento a sua história de vida, né, de profissão, se cruzou com sustentabilidade. Então, qual é a sua história? Bom, na verdade eu sou engenheiro civil, para começar, que está bem distante, né, da área da sustentabilidade, se a gente for olhar lá no cerne, né, da formação. Primeiro porque a engenharia civil ela é totalmente tradicional, né? Então, se a gente for olhar principalmente métodos construtivos que até hoje, né, a gente utiliza muito aqui no Brasil, estão parados lá na década de 70, 80, infelizmente. A gente tem, claro, iniciativas interessantes, mas na massificação desses processos a gente ainda lida com uma dificuldade muito grande de introduzir inovação, introduzir coisas diferentes e com uma característica sustentável. Então, eu me formei em engenharia civil, trabalhei com infraestrutura urbana. Nesse período, acabei me especializando em liderança e inovação, numa empresa que eu trabalhava grande, multinacional. Também nessa área de infraestrutura. E aí, por conta desse meu movimento para gestão de pessoas, liderança, controle de qualidade, que não deixava de ser uma opção dentro da engenharia civil, eu acabei tendo contato com, lá, principalmente na chegada da pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, todo mundo repensou o que estava fazendo e entendendo se aquilo efetivamente era o que trazia uma característica mais de realização, né, para as pessoas. Então eu comecei a entender que talvez a engenharia civil ela fosse muito fechada ali naquela bolha para mim. Então a partir desse momento eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre posicionamento de marca, branding, por conta própria, né? E ainda visualizando também a chegada de uma mudança de comportamento, que eu gosto sempre de mencionar quando eu estou falando em qualquer espaço, que foi com a chegada de conteúdos advindos de um aplicativo, né? Na época um aplicativo chinês, todo mundo não dava nem moral, né? Conhecido antigamente como Musical.ly, que depois virou TikTok, e aí com essa popularização de conteúdos curtos, o consumo, ele realmente foi mudado de todas as esferas possíveis, né? Então você tinha lá empresas que antes eram super consolidadas e que estavam começando a ver empresas menores surgindo e fazendo conteúdo no digital, conteúdo curto, nesses aplicativos e estourando. Então isso começou a gerar um baita de um incômodo. Então esse meu estudo foi muito nesse sentido e por conta de eu conhecer e começar a ficar um especialista por estudo de prática nessas questões, eu prestei consultoria para algumas multinacionais dentro do segmento de posicionamento de marca no digital com conteúdo, né? Então eu fiz isso aqui no Brasil para algumas empresas e acabei indo para o Canadá, uma oportunidade que eu tive também, e fui para lá onde eu trabalhei, né, numa multinacional na área de produtos infantis dentro do segmento de posicionamento de marca também, né? Num projeto que eles estavam tocando por lá. Lá eu fiz International Business, né, que é negócios internacionais, e tive essa possibilidade de lidar com culturas absolutamente opostas e tentando, né, equalizar tudo isso dentro de um projeto que a gente estava liderando. E lá eu fiquei por um ano.
E acabei voltando para o Brasil, tive uma oportunidade de começar com o pessoal da USP, né, que tinha entrado em contato comigo, um MBA na área de marketing, porque eu não tinha formação nessa área. Então vim aqui para o Brasil para começar o MBA, no fim comecei 2 ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Pois é. E quando que foi isso? Isso foi há 2 anos atrás. Ah, tá. Então, 2 anos atrás eu voltei para o Brasil, né, e comecei a estudar com mais afinco nesse sentido para o marketing. E nesse momento, eu percebia que eu conhecia muito do backstage de criação, de modo geral. Então, eu era meio que um engenheiro civil fora da caixa, porque o engenheiro civil ele costuma ser muito fechado ali nos processos mais padronizados, né? E também tradicionais. E aí, a partir disso, eu comecei a falar, poxa, mas eu acho que eu posso desenvolver um projeto meu. Eu sempre fui muito da inovação, eu sempre fui muito de querer ver algo onde talvez as pessoas não estivessem visualizando ainda, né? E a partir dessa minha tocada, eu falei, nossa, eu acho que eu vou começar a criar conteúdo nessa área. E não tinha ninguém que fazia isso, né? Foi quando eu até me deparei em algumas das minhas pesquisas para algumas marcas que eu trabalhava aqui no Brasil, com notícias, com projetos, com iniciativas fenomenais brasileiras e que não tinham um reconhecimento de portais, por exemplo, que postavam sobre aquelas notícias. Não eram tão massificados, aquela informação não chegava até muitas outras pessoas. Eu lembro até hoje, quando eu estava pesquisando e eu encontrei um absorvente, que ele era um absorvente biodegradável feito com resíduos de um tipo específico de palmeira, de uma região do sul. E que esse absorvente, ele era, além de ser biodegradável na sua estrutura principal, ele era com pano reutilizável para combater, né, um problema que assola a humanidade, que é a pobreza menstrual, que muita gente não sabe. Não, então, um projeto brasileiro fantástico que tinha sido premiado fora do Brasil, com 2 adolescentes, né, crianças, tinham acabado de sair da escola, entre a adolescência, né, jovens crianças, jovens adolescentes, e que era um potencial absurdo, e realmente ninguém noticiava isso. Nesse momento eu falei, cara, a gente precisa dar visibilidade para mais situações como essa, para mais projetos como esses. E aí, a partir disso, eu comecei com a técnica que eu conhecia sobre conteúdo, sobre posicionamento, a desenvolver vídeos falando sobre isso, inovação, tecnologia, ciência e sustentabilidade. Então, a sua história de sustentabilidade se cruza nesse momento, né? Quando você percebe que pode comunicar mais e explicar mais sobre temas que as pessoas desconhecem. Exatamente. Elas desconhecem e, como eu falo, né? Eu acho que o cerne do empreendedorismo, ele tá também... Bom, a gente tá aqui num espaço hoje, o pessoal de casa talvez não saiba, mas um centro de inovação, né? Um centro de inovação dentro do poder público. Então... Esses espaços, muitas vezes, as pessoas não conhecem que existem. E aqui tem startups, aqui tem uma série de outras iniciativas que vão para uma linha de inovação com pessoas jovens e que vão trazer realmente uma mudança no mercado, uma mudança no modelo de consumo das pessoas, de um modo geral, seja de produtos ou serviços. Então, eu acho que o que a gente precisa é dar visibilidade, é trazer essas pautas para mais pessoas e massificar esse conhecimento. Eu meio que estou cansado de ligar a televisão e ver só tragédia, fofoca e... sei lá, coisas que são futilidades. Que eu não vejo nenhum problema no sentido de entretenimento, ele é importante em todos os sentidos. Mas chega um ponto que você fala, poxa, mas e aí? Será que a gente não pode também ter um potencial melhor de transformação com os veículos que já existem? Será que esse é o único jeito de dar audiência, né? De gerar audiência só dessa maneira? Com sensacionalismo, né? Uma série de coisas que a gente enfrenta ainda em grandes mídias. Então, a ideia foi justamente quebrar um pouco essas barreiras e trazer uma visão com base na ciência que poucas pessoas conhecem. E a gente tem uma questão muito clara, né? A ciência, por si só, se tratando de pesquisas, de estudos científicos, ela é chata, né? Vamos ser sinceros, ela é chata, ela é muito técnica. Então, também... trazer meio que uma pílula ali de um início de entendimento de uma pesquisa, de um desenvolvimento que é um desenvolvimento atual, seja em várias áreas, né? Hoje eu falo sobre saúde, sobre energia, eficiência energética, então inovação que vai para todas as esferas e que eu acho que são importantes, né? Combustíveis para gerarem insights tanto para empresas quanto para empreendedores, né? Pessoas que querem fazer algum posicionamento diferenciado nesse sentido. E como que era o seu trabalho de consultoria com as empresas? Hoje você faz consultoria com foco em inovação, ciência e etc., ou
tem uma mudança? Conta um pouquinho de como era e como está agora. Eu prestava consultoria até eu chegar no Brasil. Porque quando eu comecei a criar conteúdo, as coisas foram meio que acontecendo muito rápido. Então, eu fui diversificando para algumas outras áreas. Hoje, meu trabalho principal é com mídias sociais, com palestras, com coberturas de eventos, né? E eu, recentemente, aí vai fazer agora 1 ano, que eu lancei a minha empresa de engenharia e construção. Porque o que acontece, né? Também com o complemento de tudo isso que eu estava dizendo. Eu comecei a ver que eu rapidamente desenvolvi uma relação muito próspera e de interesse mútuo em empresas que eram players de mercado, que falavam tanto de produtos ou de serviços que envolviam engenharia civil ou não, mas que tinham uma potencialidade de eu pegar dessas minhas relações que eu conheci muito rapidamente essas pessoas, né, esses donos dessas empresas, porque eu criava conteúdo de forma orgânica e o conteúdo gerava uma visibilidade gigante para aquele projeto, produto. Então, a partir disso, eu falei, bom, acho que eu posso juntar as duas pontas. Comunicar com esses caras e juntar com a minha empresa de engenharia. Abrir uma empresa de engenharia para também trazer práticas alternativas. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, na área de consultoria, hoje eu não atuo diretamente mais com isso, só em casos muito específicos de alguns projetos que eu acabo pegando que eu faço parte, mas aí eu faço parte meio com um quadro societário, com outro tipo de relação com a empresa. Né? Mas hoje o foco, principalmente da Revolutec Engenharia e Construção, que é uma empresa de engenharia, é trazer soluções alternativas, que a gente chama, né? Então, são soluções que a gente não pode ser utópico. A construção civil não vai mudar de hoje para amanhã e deixar de utilizar cimento, por exemplo. Sim. Né? Então, e o cimento é um dos maiores potencializadores de gases de efeito estufa, de uma série de outros problemas. Mas a gente é super dependente do cimento. Então, eu não seria muito absurdo eu ter uma abordagem como essa, porque isso infelizmente não tem espaço no mercado para uma ação tão drástica como essa. A ideia é, com certas soluções que a gente vai encaixando e diminuindo essa potencial dependência e substituindo por alguns outros materiais que fazem esse papel de forma positiva e fazer com que isso se torne algo popular para as pessoas, né? Isso se torne realmente a gente fala aqui na Revolutec, a gente tenta ser top of mind. Então, a ideia é, você pensou em inovação, em tecnologia, em construção civil, Revolutec é onde você acha soluções. Então, a ideia é justamente essa, é fornecer soluções ajustadas para cada caso. E então, fala um pouquinho sobre essa questão, já vamos começar já. O que tem de mais inovador hoje no setor da construção civil? Como que era no passado? Faz um panorama para a gente conseguir entender como que a tecnologia, a ciência foram evoluindo e o que você acha que a gente pode esperar para os próximos anos? Bom, o modelo basicamente do Brasil é de constrói, quebra, passa infraestrutura e você faz depois o fechamento daquele espaço que você quebrou. Então, se a gente for para pensar, a construção civil nesse espectro, ela é burra, porque você está perdendo dinheiro, né? O material que você acabou de utilizar. De prática, como que funciona? Vamos pegar uma alvenaria convencional, né? Para você subir uma casa, para você levantar um prédio. Você levantou ali a parede, aquela alvenaria, nos pontos que ela não tiver estrutura, ela vai servir só de fechamento. O que isso quer dizer? É vedação. Então, se fosse uma folha de papel ou se fosse um tijolo, não faria diferença nenhuma. Por isso que existem estruturas como um drywall da vida, né? Você pode substituir. Porém, o que acontece? Quando você levanta uma parede e você não tem a passagem de infraestrutura elétrica, que é o que acontece, né? Você não tem as tubulações com os conduítes, você não tem os pontos de tomada, isso é padrão, né? Você levantou a parede, você vai ter que quebrar novamente a parede em certos pontos para passar aquela infraestrutura. Então, quer dizer, você levantou uma parede, você gastou mão de obra para fazer aquilo, gastou material, gastou cimento, gastou reboco, na sequência você vai lá e vai quebrar para passar a infraestrutura elétrica. Então, na sequência disso, quando você tem toda essa estrutura passada, e isso é padrão de projeto, muitas vezes você tem uma adaptação aqui, outra ali, então você precisa quebrar mais alguma outra área para realmente fazer um ajuste necessário de projeto, né? Então, todas essas quebras, você gera mais entulho, você gera mais resíduo. Hoje, o resíduo no Brasil, principalmente de construção civil, ainda não é um resíduo muito bem destinado, né? Você não tem destinações que são tão positivas. Então, esse material, ele não tem um destino interessante, você está perdendo o material que você acabou de pagar e a mão de obra que você acabou de pagar e perdendo tempo.
Então, hoje, por exemplo, tem uns sistemas que são argamassas, que são em bisnaga, e essa bisnaga você aplica como se fosse uma massa de bolo, e você cola um tijolo no outro. Tem uma redução absurda do consumo de material, tem uma otimização que você consegue acelerar obras em até 40%, né, de 40% a 50%, e você tem uma redução também de custo considerável, quase metade do valor se você pegar todo o escopo e considerar o tempo que você vai otimizar, né, de ter ali muito menos resíduo, né? Você não tem uma obra suja, você não precisa preparar um cimento, porque o cimento basicamente ele vem em pó, né? E você coloca a mistura com areia e você prepara, seja numa betoneira ou até mesmo num canto da obra. Depois aquele espaço, ele vai estar com um resíduo que não vai ser retirado totalmente, né? Então tem uma perda de material considerável. Com essas bisnagas, né, que são bisnagas poliméricas com produtos que não são sintéticos, naturais, você consegue otimizar muito isso e trazer um benefício gigantesco para essa cadeia como um todo. Então, essa é uma opção, por exemplo. Eu não sei se você já pensou, por exemplo, que você poderia lavar o seu móvel. Já pensou se você pudesse pegar uma VAP e lavar com uma VAP o seu móvel? Hoje, para essa realidade que a gente pensa, parece meio absurdo, né? Você faz isso, o móvel empena, estufa, porque o MDF é o material mais utilizado em toda a cadeia de marcenaria, por exemplo. Hoje a gente trabalha com uma solução que é totalmente reciclável, que é antifungos, antibactérias, e você tem uma possibilidade gigantesca de utilizar em ambientes de áreas molhadas. Então você consegue submergir o móvel na água, fazendo com que tenha uma durabilidade muito maior. Logo, uma circularidade total no projeto, né? E fazendo com que a própria marca garanta uma recompra garantida. Então, depois que você utilizou aquele material, pô, não tenho mais direcionamento. Vou lá, consigo com a fábrica fazer essa recompra e utilizar como um voucher para a aquisição de um novo móvel, por exemplo, né? Então, é muito comum você ver móveis sendo abandonados em áreas periféricas, em locais, né, diversos, que eles são descartados porque você não consegue dar uma destinação. E a logística reversa, né, que a gente fala para esse tipo de material, que é o MDF, o MDP, que é o mais utilizado em marcenaria, a conta quase não fecha. Então, como fazer com que um resíduo, que é um MDF, que é tóxico, que não é biodegradável, que não pode ser destinado efetivamente no meio ambiente, tenha uma circularidade, mas dentro do âmbito da sustentabilidade como um todo. Essa solução vem justamente para driblar tudo isso, e é um produto que a gente também trabalha na Revolutec. Então, a gente tem uma série de abordagens, como, por exemplo, não sei se você já pensou nisso, mas hoje existe revestimentos que são feitos de cogumelo. Revestimentos que você consegue colocar na sua parede, que tem característica acústica, térmica, uma série de benefícios e com uma estética fantástica, porque você consegue fazer formas específicas que são muito bonitas e legais de você utilizar em diferentes ambientes, né? Principalmente os arquitetos que gostam de ousar com situações mais diferentes, assim, sabe? E é um produto que, na verdade, ele se assemelha muito, né, a um cogumelo, mas é um micélio. Não sei se você já ouviu falar de micélio. Micélio é um conjunto de hifas, né, emaranhados de um fungo específico, que ele é produzido com base em resíduos de indústrias. Então, eu gosto de dar o exemplo do açaí, por exemplo. O açaí, 80% daquela frutinha é caroço. É caroço. Então, esse caroço ele pode ser reaproveitado, né, triturado e servir como base para o desenvolvimento de um fungo, que é o micélio, que depois, por meio dessas formas, ele passa a ser um revestimento de parede que, por ser estabilizado em autoclave, em uma série de processos, ele não vai continuar sendo desenvolvido e vai estragar, por exemplo, mofar, né, ter qualquer tipo de problema. Então, todas essas alternativas são coisas que a gente trabalha na própria Revolutec, que é um hub de soluções, eu diria assim, né? Então, a gente tem toda essa abordagem, a gente trabalha com serviços de reformas, de projetos como um todo. A gente faz o que a gente chama de all-in-one, né? Então, a gente fornece serviço, produto, a cadeia completa, consultoria, tudo que há de necessidade, sempre com engenheiros e especialistas liderando, né, dentro dos projetos. E por conta dessa nossa abordagem diferente, hoje a gente tem uma visibilidade gigante nas mídias sociais, né? Hoje a gente atinge aí mais de 142 mil pessoas só no Instagram, tem um total de mais de 100 milhões de visualizações em conteúdos no geral, isso com um trabalho ali de 10 meses que a gente está ativamente tentando viabilizar soluções alternativas. Eu não sei se você conhece, mas, por exemplo, tem uma outra questão que é pouco falada, que são as rochas naturais. Então, mármores, granitos, eles
podem ser de fontes confiáveis, mas muitos deles são de locais onde há um total desenfreamento na extração desse material da natureza. E você tem uma degradação absurda. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com um produto que são rochas que elas são feitas de vidro. Que da hora. Produzidas de forma industrial, né? Se você olha, você não consegue perceber que aquele material não é uma rocha natural, mas ele é feito com vidro, né? Com uma injeção de uma série de materiais dentro do próprio vidro, que quando você visualiza ali, tanto a característica de toque, superfície, o peso, é muito similar e você consegue fazer estruturas retroalimentadas, retroiluminadas, que a gente chama também, né? Que é fazer aquele painel que acende, como as rochas naturais. E você consegue um controle industrial e o vidro é um material que é 100% reciclável, né? Ele tem ali uma cadeia de reutilização, de reaproveitamento fantástica. Além disso, a gente tem, por exemplo, uma outra opção que também vai na onda de rochas, que são placas de bambu flexíveis, que elas imitam mármore e granitos. E se você comparar com os mármores e granitos, chega a ser até 80% mais barato. E com uma facilidade de aplicação absurda, porque elas são leves, flexíveis, você consegue mesmo cortar com estilete, utilizar cola, colar na própria parede, são à prova d'água, você tem uma possibilidade altíssima aí de desenhos que você consegue fazer o casamento de veios, para realmente parecer uma rocha nacional, tradicional, né? E levando um aspecto de sustentabilidade que a rocha hoje já tem vários outros entraves, né? Vários outros poréns. Uma vez eu vi no Instagram uma que era... Eles pegavam embalagem plástica, embalagem de shampoo, condicionador, e fazia o azulejo. Não, azulejo que fala, né? É outro nome. Qual que é o nome? Um revestimento, uma pastilha. E ficava lindo. Parecia que era pedra mesmo, pastilha mesmo, né? Sensacional aquilo. A gente trabalha com um tipo de produto muito similar, que são azulejos, né? Que são feitos de plásticos reaproveitados, reutilizados, né? Uma cadeia circular muito grande. E eles são feitos de maneira quase artesanal. Então, o produto, ele nunca vai ser igual ao outro, né? Tem esse lado muito legal da personalização e de você ter uma coisa única. Porque é com base em embalagens e produtos que são de consumo rápido, né? Porque o grande problema dos plásticos, se a gente for parar para ver, são os elementos que são rapidamente descartáveis, né? Como embalagens e que vão dar origens, né, a microplásticos que vão estar presentes em uma série. De uso único que a galera ainda não entende que tem que recusar, né? Infelizmente. Pois é. Mas vamos voltar um pouquinho na questão da construção, que eu nunca ia saber se você não falasse que a parede levanta, se quebra e depois faz de novo o que tem que ser feito. Por que isso ainda existe? Isso tem... Você falou assim, é utópico eu pensar que vai mudar. Mas tem solução para isso? E também eu queria saber sobre o descarte correto de material de construção. Já recebi vários conteúdos falando que ainda é muito precário, né? Não tem como fazer. Existe até uma empresa, não sei se você conhece, chama Landep. Eles fazem uma logística reversa para ir lá na obra e retirar o resíduo e descartar corretamente, mas eles só conseguem fazer isso com grandes construtoras. Então, pensando num senhor de 50 anos que constrói casa para alugar, ele não vai conseguir aproveitar esse serviço. Então, qual que é o cenário hoje de descarte correto de material de construção? Bom, hoje a gente tem algumas opções para evitar, por exemplo, essa geração de resíduo absurda, né? Como eu falei, a parede sobe e depois você quebra parte dela para passar a infra. Absurdo. Mas isso é super padrão, assim, não é um erro de projeto, isso Sim, porque que é estranho, né? Se você, por exemplo, utilizar uma opção que são tijolos ecológicos, você já tem os furos para você passar toda a infraestrutura hidráulica, elétrica, a própria estruturação, né? Então, o aço, né? Para fazer os pilares, você não precisa consumir as formas, né? Que são formas de madeira, que são muito utilizadas para você fazer pilares, vigas, lajes. Você tem essa facilitação por meio do uso do tijolo ecológico, fazendo com que tenha uma otimização de tempo, uma aceleração do processo, você consegue fazer com que a obra seja metade do tempo do que uma obra convencional. Se você utilizar a bisnaga, é muito mais rápido ainda, é uma opção interessante e você tem uma redução de custo no final de tudo. Se você olha, por exemplo, o preço do milheiro do tijolo, que é sempre assim, a gente compara quanto que é uma unidade para cada 1.000 que você compra.
ele vai ser mais caro, o tijolo ecológico. Mas o preço total de um projeto e da otimização desse tempo, ele é inferior, consideravelmente inferior. Então, essa opção, por exemplo, desses tijolos é uma alternativa para você evitar levantar parede e quebra-parede. Mas tem outras opções, como, por exemplo, as questões modulares, né? Então, construções modulares que são feitas já em fábricas. Então, a fábrica, já no ambiente controlado, faz todos os módulos, né? Sejam esses de concreto, de steel frame, que é uma composição de aço com madeira, com alguns inserts também que vão ser de estruturações extras. Mas qual que é o grande problema? Cultura. Esse é um dos pontos. Outro aspecto do steel frame que ainda é difícil de ser viabilizado, escala. Porque você precisa de uma escala, de uma repetitividade para que ele tenha um custo competitivo. Então tem alguns entraves, mas a questão cultural, você pode ter certeza, as pessoas elas têm a necessidade de ter ali uma parede que você vai bater e você não vai escutar que aquilo tá oco, por exemplo. E não que aquilo não esteja resistente, mas aquilo é feito de um outro material que vai trazer o mesmo conforto térmico, acústico e longevidade, porém com uma característica diferente, até mesmo visual, uma paredezinha fininha. Hoje em dia ainda não importa o padrão, de médio, baixo, alto padrão, você tem todos os problemas parecidos associados a paredes finas, paredes que utilizam de gesso acartonado, que é uma opção que você evita uma das quebradeiras, né, que é comum em obras. Então é muito complicado. E a destinação dos resíduos ainda realmente é complicada. A logística reversa para conta fechar, ela é complexa demais. Tem algumas iniciativas para reutilização desses resíduos para criar novos tijolos, porém, mais uma vez, o custo acaba sendo não competitivo, e aí você vai pegar um público muito específico que é consciente, que está voltando para outras práticas, e infelizmente esse público ainda é minoritário. Então todas essas características fazem com que o negócio seja complicado. E para onde que vai o resíduo de construção? Se ele não é descartado... Então, quando ele não é descartado corretamente, a gente sabe que vai parar no rio, no lago, sei lá, em qualquer outro lugar, no bueiro, mas... e se ele fosse descartado corretamente? Para onde ele deveria ir? O que ia acontecer? Todas as obras, vou te dar o exemplo da Revolutec, né? Quando a gente faz qualquer tipo de retirada de resíduo, ele vai para a destinação. Então, a destinação ela tem uma série de possibilidades. Empresas que, quando a gente fala de descarte correto, a gente fala de reaproveitamento, é um pouco diferente do descarte efetivamente correto. Sim. Porque o descarte correto, o que é? O cara vai levar para um local que vai fazer toda uma série de processos mais mecânicos para peneirar, para separar efetivamente o que é tijolo do que é revestimento. E aí tem uma série de direcionamentos industriais que são possíveis você fazer com aquele material, aquele resíduo, né? Agora, essa é uma opção, que é o que a gente faz já na Revolutec, né? É a destinação com o bota fora, que a gente chama, que é você retirar esse resíduo e ele ter essa destinação para pontos, ecopontos, por exemplo. Em São Paulo tem uma série de ecopontos que você pode ir até lá e levar os seus resíduos. Eles vão ser depois separados e destinados para as áreas corretas. Isso tem um custo elevado, esse é o ponto. Quem faz, por exemplo, obra de forma não tão lícita ou sem tanta regulamentação, o cara vai jogar em qualquer canto. Sim. Se ele tiver lá um local no centro urbano que o pessoal acaba descartando, ele vai levar e vai descartar. Então, tudo isso ainda tem toda essa problemática. Mas o correto é que seja recebido por uma empresa que vai fazer a separação e vai destinar da melhor forma possível aqueles elementos, né? Mas aí que você fala que tem o custo. A pessoa que está fazendo de uma maneira não ilícita, ele não vai querer pagar para fazer esse descarte, é isso, Exatamente, né? isso. Exatamente isso. E não tem legislação para isso? Existe porque tudo isso é regulamentado, inclusive quando você começa um projeto. Você não consegue começar, por exemplo, uma reforma sem você ter uma assinatura de um engenheiro. Hoje em dia, inclusive em prédios, você vai fazer uma alteração pequena, vou colocar um piso nesse banheiro e vou colocar um revestimento na parede. Hoje, grande parte dos condomínios, 99%, necessitam de ART, que é Atestado de Responsabilidade Técnica, que é para um técnico, seja engenheiro, né? O ideal é engenheiros, arquitetos para pequenas alterações, ter uma assinatura de que aquilo está sendo feito conforme o que é necessário, né? E que o resíduo está sendo destinado. Mas tudo isso a gente sabe, né? Infelizmente, esses entraves, quando se trata de várias brechas que existem no Brasil, a gente sabe que tem várias pessoas que estão fora, né, desse... E aí, é bom você falar isso, porque a gente entra na questão da acessibilidade. Na teoria, é muito bonito, é muito lindo a gente falar de inovação, de ideias inovadoras, de possibilidades.
Mas quando a gente entra na questão do fazer, não é todo mundo que pode, né? Não é todo mundo que faz. Como que você vê isso, assim? Quando que... Você acha que um dia vai ser acessível para todo mundo? Você acha que essa acessibilidade também depende um pouco da boa vontade da pessoa de querer fazer diferente? Qual que é o olhar de vocês em relação a essa questão de acessibilidade, tornar fácil e possível para todo mundo? Eu acho que o papel que eu faço, que você faz, a gente está efetivamente buscando essa transformação de levar para as pessoas algo de uma maneira que não seja muito técnica, mas prática. Então, os veículos de comunicação, as mídias sociais ajudam muito para isso e esse é um dos focos também do meu desenvolvimento. E as pessoas estarem buscando saber um pouco mais e peneirar, por exemplo, o que elas vão consumir de conteúdo, seja nas mídias sociais. Cara, eu fico, assim, realmente muito chocado quando eu vejo... Eu que sou da área, que lido diariamente com isso, né? Hoje eu posto um conteúdo por dia, no mínimo um conteúdo por dia, de 1 a 2. Então tem sempre coisas atualizadas e eu tô sempre por dentro de tudo que há de mais novo. Mas existem, por exemplo, uma série de benefícios gerados na área da saúde que ninguém conhece. Exemplo, o MIT desenvolveu um sistema que utiliza de inteligência artificial para você fazer detecção por meio de tórax, né, de uma série de exames, né, de tomografias de tórax, para você prever a possibilidade de uma pessoa ter um câncer de pulmão, por exemplo, em até 6 anos. Então, pensa se você puder saber, né, o indicativo e a possibilidade de você ter um câncer de pulmão em até, né, nesse range de 6 anos. Quanto que isso agilizaria nos tratamentos? O quanto que isso faria com que pessoas não tivessem deteriorações, né, nessa doença por conta de não conhecerem sobre. Né, o que acontece dos cânceres, na maioria das vezes, é que tem uma demora até o diagnóstico. E muitas vezes por conta de um exame que ele é um exame ali uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, que é o que se costuma fazer. Então, com soluções como essa, né, o câncer de pulmão, hoje ele afeta e ele mata anualmente mais de 1,76 milhão de pessoas. Então, são soluções assim que você fica, poxa, caramba, como que as pessoas não conheciam, como que isso não tá sendo tão divulgado quanto deveria, né? E fazendo com que essa informação esteja mais e mais presente em veículos para que aqui no Brasil a gente possa pensar em algo similar. As pessoas pensam em inteligência artificial, já vem domínio dos robôs e, nossa, entra numa vibe que não é bem por aí, sabe? E essa é a ideia, é justamente ir contra os paradigmas e falar, cara, tem como utilizar disso muito ao nosso favor. O MIT também desenvolveu um tipo de um sensor que as mulheres podem colocar no seu sutiã para que você controle, né, como que o tecido da glândula mamária está se desenvolvendo. Por quê? Porque, poxa, o índice de pessoas que sofrem de câncer de mama também é uma coisa descontrolada. E é um câncer que, se você detecta nos estágios iniciais, a possibilidade de cura é elevadíssima. Né? Hoje, 2 milhões de mulheres, né, acabam sendo, né, fazendo parte dessa estatística de ser afetada por cânceres de mama. E com uma solução que é muito mais, talvez, acessível no ponto de vista de informação e de desenvolvimento mesmo, né, para o país, para o Brasil, para as novas gerações que estão vindo por aí. O que você consegue ter por meio de estudo de o que a gente já está falando em mídias sociais, inclusive. E eu trago essas informações. Então, mas você não acha... É justamente isso, assim, é tentar tangibilizar, sabe? Mas você não acha que entre a gente levar a informação e a informação de fato ser utilizada, existe ali uma dificuldade de ser, de fato, realizada? O que eu acho, assim, a gente tem realmente a internet, eu fico sempre pensando todos os dias, nossa, eu nasci na época certa, assim, a época que eu tenho acesso à informação e eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pesquiso no Google e acho. Mas você não acha que ainda é muito difícil para as pessoas entenderem, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem problema que nem todo mundo tem educação de qualidade, nem todo mundo tem acesso a muita coisa, dificuldade para sintetizar as coisas. Como que a gente conseguiria resolver? Eu também acho um pouco de utopia a gente achar que só o nosso trabalho nas redes sociais vai mudar o mundo, né? A gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer.
Mas não existe solução única, né? Você faz o melhor que você pode, a Equaliza faz o melhor que ela pode. Como que você vê essa questão do... Existe a possibilidade e ela se transformou em realidade? Vamos lá, eu acho que existem vários caminhos para a gente abordar essa temática. Primeiro que eu acho que o primeiro passo total é ter essa massificação de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Então, esse nosso trabalho ele é fundamental. Não só o nosso trabalho, mas o trabalho de várias outras pessoas que estão indo na mesma tocada, né? E que estão potencializando cada vez mais vozes como essas. Claro, incentivo governamental é um negócio que a gente precisa ter cada vez mais. Mas ao passo que isso talvez não esteja tão presente... Como a gente estava falando aqui até um pouco antes, tem centros como esse que a gente está hoje que muitas pessoas não conhecem. Sim. Então, é até mesmo também da parte de poder público poder trazer isso mais para as pessoas e entender que existem hoje espaços de desenvolvimento com incubadoras de startups que vão ser de cunho público, né? Então, que é uma possibilidade muito maior de você trazer uma ideia para a pauta e essa ideia se realmente transformar num projeto eficaz. Então, acho que esse é um aspecto que a gente não pode esquecer. Claro que, como eu falei também, a gente precisa de uma cadeia de pessoas que transmitam essas alternativas, né? O que eu mais recebo de contato das pessoas é falando, nossa, eu tô levando isso para a empresa que eu trabalho. Putz, eu tenho agora, pensei num projeto pelo insight que você gerou. Então, tudo isso é um trabalho que ele não tem uma fórmula mágica da gente transformar. É uma questão de muito tempo investido, de pessoas investidas para fazer com que haja uma popularização realmente maior dessas terminologias que antes eram tão técnicas, que estavam só nos artigos científicos, e a partir disso o interesse das novas gerações, porque isso vai direcionar o caminho futuro, né? Eu participo de eventos com muita frequência e recentemente participei do ENET, né? Que é um encontro nacional de estudantes secundaristas, né? Então, que são de escolas federais, de uma série de institutos. Foi aqui em São Paulo, tinha 2.000 e poucas pessoas que vieram no Brasil todo, ali na sua faixa de 13, 14 anos. E é impressionante você ver essas crianças conversando. Assim, putz, coloca qualquer um no chinelo. Então você vê que o potencial ele existe demais, demais. Claro que existem vários entraves para você conseguir viabilizar tudo isso e também do aspecto governamental de entender onde existe efetivamente aquela maior faísca que pode se transformar em uma chama poderosa e fazer com que essa transformação aconteça por parte de incentivo. Então, mas eu vejo que cada vez mais eu tenho certeza de que as coisas já estão acontecendo mais do que a gente imagina, né? E não tem fórmula mágica, claro, sem dúvida nenhuma. O nosso trabalho ele é só lá 0,00001%. Mas acho que falta muito mais disso. Falta isso presente no mainstream, falta isso presente nas grandes emissoras, falta essas aberturas para a gente falar disso em outros caminhos e outros meios, porque isso não existe. Como eu falei, televisão é fofoca, é reality show e são sensacionalismos de tragédia. Que, como eu falo e faço questão de ressaltar, não vejo problema em se gostar disso. O que eu vejo problema é não ter espaço para outras coisas. É verdade. Uma vez eu fiz semana passada, eu acho, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas assistiam um jornal. Ou o Jornal da Globo, ou o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, ou lia alguma coisa. E a maioria falou que não assistia, não lia. E eu fiz essa pergunta porque estava todo mundo... eu estava percebendo uma movimentação de indignação com a taxação para compras importadas, né? Compras internacionais. E aí eu fui e falei, quem não assiste jornal, quem não assiste ou não lê o noticiário, não entende o motivo dessa taxação. Que aí resultou num post que eu falo sobre a importância da gente valorizar os pequenos produtores nacionais, etc. Então, realmente, a gente não vê isso na grande mídia. E fica muito mais difícil. E aí, quando eu te pergunto, qual que você acha que é o caminho da ideia até a concretização? É por causa disso, porque realmente as pessoas elas não têm essa visão de que pode ser possível, né? Só precisa da boa vontade. Eu faço questão de falar sempre que o nosso potencial em todas as esferas, principalmente da área de faculdades públicas, de formações, ele é incrível. O Brasil está muito preparado para isso, né? E aí, quando eu falo de casos, quando eu pego, por exemplo, a área da saúde, que eu gosto muito de falar da área da saúde, porque eu acho que é uma transformação gigante que a gente pode ter com um potencial que já existe. Faculdades públicas fantásticas de medicina,
que são referência mundial e que formam profissionais incríveis e que têm oportunidades cada vez mais, né? Existem oportunidades para diferentes tipos de pessoas, que eu acho que isso é muito importante. Teve uma notícia recente de uma empresa americana de biotecnologia que eles desenvolveram uma forma de analisar o seu sangue, então as proteínas do sangue, para detectar até 18 sinais de cânceres. Basicamente, imagina, no futuro muito próximo você poder analisar e prever essas coisas, pô, são doenças da humanidade, de toda da atualidade, né? Além do Alzheimer, Parkinson, você tem os cânceres que cada vez mais apresentam-se em diferenciações, né? Então essa empresa comprovou ali 84% de eficácia nessa detecção. E se a gente trouxer algo parecido aqui para o Brasil, entendeu? Tem tanta potencialidade para o que a gente já tem de laboratórios, de profissionais, de referência mesmo nesse segmento, que é uma questão de juntar ali as pontas, sabe? E ter, claro, os incentivos, né? Que são importantes. E você acha que o poder privado, né? As empresas privadas também poderiam contribuir com isso? Às vezes pode ser até mais fácil do que esperar incentivo do governo. Como que você analisa isso? Eu acho que existe já uma movimentação grande quando a gente vai para alguns meios. E um meio que eu acho que existe já realmente um direcionamento que ele é pontual, seria para a área de eficiência energética. Então, cada vez mais a gente vê alternativas para que possa, né, ter uma disseminação de potenciais energéticos diferentes, né, e que são mais sustentáveis. E vindo de empresas que são empresas privadas, né? Então, com toda uma educação criada para esse direcionamento. Então, hoje já existe essa abordagem diferenciada. Eu acho que cada vez mais ela vai estar presente se a gente continuar com pessoas tão engajadas quanto a gente tem notado aí nos últimos tempos, né? Mas eu acho que é isso, juntar o poder público, o poder privado. Claro que a gente vive numa sociedade capitalista, então a empresa que seja privada, ela pode ter uma prática que vai ser social, mas que tem que fazer sentido para o lado da conversão do lucro, né? Então, mas eu acho que algumas práticas, elas vão já criando toda uma atmosfera diferente de educação mesmo, um caráter educativo. Não sei se você viu, mas recentemente a Google criou um sistema que eu acho bem legal, que é para você fazer o gerenciamento e entender a eficiência energética com base no uso da energia solar com placas fotovoltaicas para diferentes localidades, prédios, regiões, conforme a questão climática da região. Você pode às vezes falar, pô, mas isso aí, imagina, o que isso vai trazer de... Pô, é uma ferramenta gratuita que você consegue fazer todo esse monitoramento, consegue entender se há um potencial de você utilizar de uma placa fotovoltaica ou de um conjunto de placas na sua residência, na sua empresa, e que você pode gerar já um entendimento todo climático, né? Porque quando você vai analisar isso, você tem que olhar as sombras, como que a incidência ela pode ser otimizada em relação ao nascer do sol, ao pôr do sol, qual local que vai ter uma maior conversão dessa energia. Então, eu acho que pode ser uma coisa pequena, mas ele traz um caráter educativo já interessante até para o desenvolvimento de novos profissionais que vão conhecer sobre a área de eficiência energética. Então, acho que pouco a pouco, com certas coisas que vão sendo lançadas, a gente pode sim potencializar essas pessoas que vão estar cada vez mais engajadas em projetos como esses e que vão para o lado da sustentabilidade, que vão para o lado da eficiência como um todo e da inovação, né? Eu acho que é uma conjuntura de forças. Não dá para a gente atribuir só para um lado ou só para outro. E você acha que em quanto tempo, assim, a gente vai estar feliz com a nossa realidade? Na semana retrasada, eu conversei com o gerente de sustentabilidade da Votorantim. E ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que o Brasil ele é um país muito novo comparado aos países da Europa, né, a América do Norte. E que talvez, às vezes, a gente esteja cobrando muito, sendo que o Brasil não avançou em algumas coisas ainda. Por exemplo, foi o exemplo que ele deu. Saúde, a gente tem saúde muito precária ainda, educação e etc. Então, talvez a gente precise trabalhar um pouco mais para evoluir um pouco mais em alguns aspectos,
para que de fato a gente consiga fazer outras coisas. E aí ele entra na questão que você acabou de falar também, na questão energética. Questão energética, o Brasil ele tem um potencial incrível para reaproveitar a energia e não gerar energia ou desperdiçar energia de maneira, né, errada, assim. Então, como que você vê o nosso cenário de um país com potencial crescimento mesmo, um crescimento sustentável? Eu acho que a gente está a passos já, talvez, um pouco melhores do que as pessoas imaginam. Isso por uma série de desenvolvimentos que a gente vê na prática acontecendo. Eu acho que quando a gente não tem, talvez, insights que sejam nacionais ou experiências para a gente se embasar, a gente pode olhar para fora. Porque existem países que têm, talvez, um nível de desenvolvimento até inferior ao nosso e que têm práticas com um cunho educativo, como a gente estava falando antes, que são fantásticas. E que a gente pode ter como inspiração. Tem uma escola que é na Índia, que eles utilizam de recolhimento de lixos recicláveis para fornecer educação para as crianças. Então, é uma escola privada, que ela funciona por doações e por meio do recolhimento desses lixos recicláveis que as crianças levam, né? Então, eles indicam lá 25 itens por semana, né? E é uma escola que ela consegue já promover educação com um direcionamento ambiental, né? Mas eu não entendi. As combater... crianças levam o resíduo e acontece o quê? E elas podem estudar. Elas não é uma escola pública. Não tem que pagar. Não tem Paga custo. com resíduo. Exatamente. O pagamento do estudo é o resíduo reciclável. E eles, né? eles levam para... Eles direcionam esse resíduo vira, obviamente, um valor monetário e juntamente com doações de outras empresas que são financiadoras do projeto, eles conseguem fornecer uma escola de qualidade para crianças em locais que, né, não se tinha isso. Se a gente pegar até o caso da Índia, né, a Índia é o terceiro país que mais gera lixo no mundo, muito pela população, né? E se você pegar, inclusive em certas regiões lá na Índia, tem pilhas de lixões que chegam a mais de 60 metros de altura. Isso dá 20 andares de prédio. Então, acho que exemplos como esses são legais para a gente se embasar e pensar em algo semelhante. Existe já algumas iniciativas assim aqui no Brasil, como, por exemplo, a Soma, não sei se você conhece, mas eles trocam resíduos por cursos profissionalizantes, né? Então, tem uma série de alternativas que eu acho que são legais nesse sentido. Acho que o Brasil ele tá já num desenvolvimento um pouco menos pior do que a gente imagina. A gente tende a ver com uma síndrome de vira-lata, né, que a gente fala. Então, sempre olhando para fora e achando que a gente está num patamar absolutamente para baixo. Eu não sei se você já sabe, mas agora existe uma usina flutuante que segue o Sol, que é lá em Campinas. Que legal. Então, é um projeto fantástico, assim, com mais de 9.000 placas fotovoltaicas que são bifaciais, né, e que elas fazem um aproveitamento gigante desse potencial do sol, porque elas estão ali refletindo dos dois lados, para abastecer centenas e centenas de residências. É um cunho que vem também do aspecto inovador e educativo para as pessoas. Tem uma série de eventos que acontecem nesse local para a gente tentar entender que o potencial energético ele está em locais que a gente nem imagina. Então, acho que esse é o principal ponto, né? A gente entender que energia, ela se transforma mesmo, né? A gente está falando aqui, a gente está gerando energia, a gente só está podendo fazer isso porque a gente se alimentou, porque a gente consumiu energia. E tudo isso é uma energia que vai sendo gerada, reaproveitada. Hoje tem um sistema brasileiro que você consegue fazer reaproveitamento de energia que é da pressão de água das tubulações da sua própria casa. Então, a água lá, você deu a descarga. Pô, aquilo gera uma energia e vai levar aquela água embora. Se você pudesse aproveitar aquela energia que você gerou. Então, hoje tem muitas soluções assim e que as pessoas realmente desconhecem, né? E aí, o papel é justamente isso. É você trazer para a prática e falar, ó, isso já é possível por uma série de encaminhamentos. Talvez, nesse momento, não seja com um custo mais baixo, mas já existe uma iniciativa assim, dessa tocada. Dá para a gente pensar em reduzir custo nesse sentido, pensar numa startup que vai jogar isso para o âmbito governamental, que vai buscar recurso de fora, de financiador, e tentar balizar isso para tornar cada vez mais um aspecto educativo e também, claro, abrangendo o lado da sustentabilidade, que é o que a gente preza, é o que a gente está buscando, né, com iniciativas como essas. Então, a questão da eficiência energética, ela acontece já
em uma certa velocidade que grande parte das pessoas desconhece, né? Mas ainda eu vou insistir mais um pouquinho com você na questão da prática, assim. Que eu ainda acho, assim, que na teoria as coisas são muito claras, são muito possíveis até, mas chega na hora da prática, a gente não está fazendo o básico ainda, apesar do que o gerente da Votorantim falou, que a gente ainda precisa evoluir em algumas coisas, eu concordei com ele, e aí você fala, o Brasil, ele está muito à frente de muitas coisas, e eu de fato acredito que sim, né? Tem muita coisa que a gente vê aqui no Brasil que a gente olha e fala, nossa, que legal. Só que aí, quando a gente vai para a prática, a gente ainda vê coisas básicas que não eram mais para estar acontecendo, sabe? Sim. Jogar lixo no rio, né? Sem dúvida. Poluir a praia, assim, coisas... As pessoas... Tá um viral de fazer limpeza de praia. Você vai ficar fazendo limpeza de praia até quando? Sendo que é só não jogar o resíduo na praia. Então, como que o que você acha, assim, que podia acontecer, né? Já que você tem essa visão esperançosa e positiva do Brasil, para que essas coisas básicas que ainda acontecem, né? Por que tem tanto desastre ainda, né? E as pessoas acham que aconteceu do nada. Não, aconteceu por causa da ação do homem. Então, a ação do homem ainda é muito forte. E aí eu fico, às vezes, pensando... Às vezes as pessoas ficam discutindo plástico biodegradável, mas a galera não joga ou não recusa o plástico de uso único que a gente falou no começo. Eu vejo que é um trabalho que ele não tem uma solução direta. Infelizmente, eu queria poder falar assim, o jeito é fazer isso. Eu acho que o jeito é a gente surgir com as alternativas que já existem e essas alternativas se tornarem menos onerosas. Porque quando tem um custo mais baixo, aquilo provavelmente vai ser mais utilizado pela indústria, pelo consumidor. Um exemplo muito clássico disso que eu gosto de falar. Você sabe os blisters, que são as cartelas de remédio? Sim. Pô, isso aí é um resíduo dificílimo de você dar direcionamento, porque é um material que ele vai estar potencialmente contaminado com um medicamento, micropartículas de medicamento. Hoje a gente trabalha, que é inclusive um trabalho da Revolutec, com sistemas de portas, batentes, guarnições, rodapés, que são 50% feito de blisters. Então, esse material que tem um potencial de contaminação absoluto. O que eu quero dizer com isso, né? Conectando com o exemplo que você tinha me dado. Eu acho que a gente, além de pegar referências e tentar trazer isso mais para a prática, esse projeto que a gente trabalhou, inclusive, com alguns clientes, ele sai mais barato do que você utilizar madeira. Então, quando você toca nesse ponto de pegar no bolso, o cara, mesmo que ele não tenha consciência ambiental, ele vai tentar pensar numa alternativa como essa, que pega no bolso dele. Então, quando a gente traz uma solução, que é uma solução que a competitividade vai para o lado do financeiro também, isso se torna, pelo menos, uma alternativa mais viável de ser considerada. Então, acho que é isso, a popularização, buscar cada vez mais popularização, porque com a popularização há uma redução indireta, né, desse custo, e isso vai fazer com que as pessoas abram os olhos para essa possibilidade. Como eu disse, eu também concordo com você, mas o caráter educativo é muito importante, como que a gente vai ficar limpando para... Mas isso é um trabalho de educação que leva talvez muitas e muitas décadas, infelizmente. E talvez a gente tenha uma deterioração tão grande já hoje que essas décadas façam com que seja pouco tempo. Eu não sei se você conhece, né, mas eu acho que um trabalho muito forte que a gente precisa falar é de uma ecobarreira que tem ali no Rio Atuba, do Diego Saldanha. Pô, o cara faz um trabalho fantástico. Já recolheu mais de toneladas e toneladas de lixo no próprio rio ali do lado da casa dele. Como um fator inspiracional. Agora ele desenvolve as ecopeneiras para retirar também bitucas de cigarro. As pessoas jogam bitucas de cigarro na praia. Sim. Então, para retirar tudo isso e conseguir fazer com que tenha um potencial de aproveitamento melhor daquele material, seja por um direcionamento da forma correta, né? Hoje tem uma empresa que já faz a retirada de bitucas de cigarro de vários direcionamentos que não eram corretos e gera novos itens com isso, né? A Poyato Recicla, ela faz um trabalho fantástico de pegar esse resíduo, tratar e criar itens personalizáveis como copos, pratos, uma série de outros
complementos para você ter ali personalizados. Então, acho que, mais uma vez, tudo isso é uma conjunção de coisas que a gente precisa sempre se embasar e trazer para a realidade. Outro exemplo que eu acho que é legal só a gente citar, que, hoje você já tem formas e tem muitas pessoas que não têm acesso à água potável, né? Uma coisa tão simples, saneamento básico. Tem hoje estruturas que são telas super simples, que você coloca em áreas montanhosas e que essas telas, né, com a própria estruturação delas, elas fazem com que tenha uma captação dessa água que está suspensa no ar, né? Então, principalmente por conta de neblina, de áreas que são áreas de montanha, e essa água vira uma água destilada ali com um rendimento de cerca de 14 litros por metro quadrado, e você pode fazer com que uma população isolada tenha acesso a uma água que ela não tinha, porque ela não tinha saneamento básico, porque não chegava tubulação lá. Da mesma forma, mas de maneira similar, tem algumas estruturas que são feitas de bambu. Tem uma bem conhecida que é a Warka Tower, que ela é super leve, você consegue fazer por comunidades em vários direcionamentos, com o próprio projeto você consegue reexecutar, né? E tem uma capacidade de gerar 100 litros para cada estrutura como essa. É uma estrutura que as pessoas montam e carregam lá em 3 pessoas. Uhum. E você consegue um direcionamento para isso e um reaproveitamento para uma realidade de milhares de comunidades que não têm acesso a coisas tão simples. Então, eu gosto de sempre focar nessa história da gente buscar referências, buscar cases de sucesso e ver que muitas vezes está muito mais próximo do que a gente imagina. Já é lidando com resíduo, já é reaproveitando uma coisa que a gente imaginava que era lixo, porque a partir desse encaminhamento que a gente vê, é disso que a gente precisa, né? É esse direcionamento que vai fazer uma grande diferença para as próximas gerações. Uhum. A gente está agora num trabalho grande com o desenvolvimento do Mentes em Movimento, que vai ser o meu podcast voltado para a área de ESG também, né? A gente quer tratar de social, de governança, a gente quer trazer o lado do meio ambiente e trazer isso também para o meio corporativo, e comprovar que há caminhos para serem feitos, sim, com base em uma série de exemplos que a gente pode citar, com resíduos, com reutilizações, e trazendo isso para a pauta, né? E de uma forma simples, fácil de se comunicar, que não seja chata, que não seja, né, cansativa, porque a gente tem dessa, né? A gente não quer assistir um negócio que seja muito técnico. Tô lá no meu horário de lazer, eu quero uma coisa mais soft, mas que me traga um direcionamento interessante. Então, esse é o papel do Mentes em Movimento também, para vir aí com uma possibilidade potencializadora de projetos e de iniciativas que podem ser viáveis aí no futuro próximo. Querida, adorei conversar com você. Acho que a gente falou bastante coisa interessante. Esse papo pode render ainda mais. Muitas horas. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, de sustentabilidade, de positividade para todo mundo, assim, para que a gente consiga, de fato, sair do papel, que eu acho assim, a gente ainda está no papel. Uhum. E quando eu falo, a gente ainda está fazendo o básico, a gente ainda não está fazendo e está discutindo coisas mais complexas. Para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade mais justa, mais sustentável para todo mundo e que as próximas gerações tenham um planeta para viver, né? Porque a gente não pode ir embora e deixar todo mundo sem planeta. Legal. Bom, eu acho que é uma questão assim da gente repensar todos os momentos que nós estamos gerando de resíduos e de coisas que podem ter uma potencialidade de reaproveitamento. Eu acho que eu faço questão de falar sobre esse ponto porque muitas vezes a gente não sabe que aquilo que a gente descarta tem um potencial de ser reaproveitado para outros segmentos. É o caso do açaí que eu mencionei, é o caso de uma série de outros, da bituca de cigarro, né? A bituca de cigarro, como que você imaginaria isso? Então, acho que essa forma diferente de ver as coisas está na nossa cabeça, na nossa chance, nosso potencial de criatividade para ousar, né, em diferentes segmentos. E eu acho que está com cada um de nós, né? A gente aqui como, né, empreendedores, acho que a gente pode se considerar como pessoas bastante criativas e tentando, né, insatisfeitos sempre com o que a gente tem, né, inquietos. Eu acho que é buscar essa inquietude, olhar para todos os lados e ver onde tem potencialidades, tentar buscar, assim, referências de fora e, claro, fazer o básico, mas com referência no que a gente pode
ser ainda mais do que já tem aí dentro de uma série de mercados. Acho que isso, assim, eu acho que essa esperança vem muito de entender que tem espaço tanto para negócios, para business cases de sucesso, inclusive na área da sustentabilidade, e não tenho dúvida de que isso pode ser um direcionamento legal para as próximas gerações. É isso. Só vou dar um recado. Sobre a bituca de cigarro, não fumem, tá? Porque não faz bem pra saúde. É isso. Fumar Concordo. não faz bem pra saúde. Nem não vape, fumem. Nem vape, narguile, nem nada. Narguile, nem nada. Não fumem. Comam uma maçã. É muito mais saudável. Muito mais. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda lá no direct do Instagram. Se você quiser fazer alguma pergunta pro Breno, entra lá no perfil dele ou deixa aí nos comentários também, que com certeza ele vai responder com muito carinho, né? Muita atenção. Compartilhe esse vídeo, comente, vamos levar informação, inovação, pesquisa, sustentabilidade para todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!